Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Negócios Globais. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Thiago Armentano, sou analista de valores imobiliários e sou analista-chefe da casa de análise Simpla Club de ativos no exterior, tá? E aqui no canal a gente fala sobre renda passiva em dólar, fala sobre negócios, fala sobre todas as principais empresas do mundo, estoques, e também fala sobre rates. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos maiores rates do mundo, se não o maior nesse momento. Nesse momento ele é o maior, tá? Que é o Prologis, é um rate industrial, um rate de logística, tá? E antes da gente falar a fundo sobre esse rate, eu vou te pedir aquele velho exercício de sempre. Deixa o like no vídeo se você gostar do conteúdo que a gente vai falar aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para cada vídeo novo que a gente soltar, pra você ficar por dentro dele, tá? Então vamos lá, vamos para a tela do nosso computador falar sobre o Prologis. Bom pessoal, estamos aqui com a apresentação do Prologis, tá? A gente pegou a apresentação dos investidores, eu gosto de sempre ir direto ao ponto, tem bastante slide aqui, tem bastante coisa, mas a gente vai pegar os principais pontos. Primeiro a gente vai entender como ele funciona, qual que é a estruturação operacional dele, depois a gente vai para os números, tá? Eu vou usar como referência também o meu relatório que eu faço lá para o Simpla Club, que é a nossa casa de análise, tá? Então vamos lá, começando aqui com o Prologis, a gente tem um mapa mundial aqui dele e a gente consegue ver quais são os principais países e continentes que ele atua, tá? A gente tem a América do Norte aqui, com mais de 3.700 construções, tá? Ou seja, são mais de 3.700 galpões, enfim, imóveis industriais que o Prologis possui, só aqui na América do Norte, tá? Aqui principalmente nos Estados Unidos, tá? São mais de 767 milhões de pés quadrados, que é a métrica que eles utilizam lá, tá? A gente tem também o Prologis atuando aqui no Brasil, ó, são mais de 326 propriedades aqui no Brasil, 77 milhões de pés quadrados. A gente tem atuação na Europa e atuação aqui na Ásia também, tá? São mais de 6.300 clientes, tá? E a gente tem uma classificação de crédito aqui de A3, tá? Ou seja, uma classificação de rating aqui bem de boa aqui, bem tranquila mesmo, com uma qualidade bem bacana. Ou seja, o Prologis ele é líder global, tá? Em termos logísticos, em termos industriais, tá? Realmente ele é um gigante aí no mercado mundial. Ele trabalha nada mais, nada menos com essas empresas, tá, gente? Com Amazon, Walmart, Sainsbury's, Home Depot, FedEx, né? A gente vê que ele tem aqui uma diversificação interessante em termos de setores, né? Trabalha com a DHL também, com a PepsiCo, com a BMW, né? A gente tem aqui varejo, a gente tem indústria, né? A 3M, a Samsung, a gente tem transporte. Então você vê que o Prologis ele vai pegar quase que a cadeia toda ali e vai disponibilizar a infraestrutura para essas empresas conseguirem entregar seus produtos, enfim, deixar armazenado também para recebimento, poder fazer toda uma estrutura logística, né? O Prologis ele consegue unir, na verdade, o mundo inteiro, as atividades das empresas, tá? A gente já vai ver mais para frente ali um mapinha que mostra um pouco melhor isso aí, tá? Aqui a gente tem um pouquinho mais de profundidade em alguns estados dos Estados Unidos, tá? A área de desenvolvimento, né, do portfólio. A gente tem aqui a parte europeia também, com Espanha, França, Bélgica, Alemanha, né? Assim, é uma penetração muito grande, e quando eu falo que tem uma perspectiva ainda de crescimento, é que ele está expandindo sua atividade a nível global, né, em vários continentes, mas ainda tem muito espaço para crescer em diversas economias, né? Claro que com dominância nos Estados Unidos. A gente tem aqui alguns números, eu não vou falar deles por enquanto, porque a gente vai ver no relatório com um pouquinho mais de detalhes, tá? Quero pegar a parte aqui de penetração do e-commerce. Tá, antes disso, a gente tem aqui uma certa diversificação dos drivers de demanda do rate, né? A gente vê que tem dentro dessa diversificação uma divisão quase que igualitária ali, 1/3 para cada, disponibilidade de galpões, né, de logística de produtos voltados para aqueles que a gente tem num consumo diário, de necessidades básicas diárias. A gente tem
a parte de e-commerce e varejo, e a gente tem também uma divisão ali de praticamente 29% aqui de atividade com aquele tipo de segmento mais cíclico, principalmente aqui na parte de automóveis, construções, produtos para casa e tudo mais, tá? Bom, a gente tem aqui, dentro de uma perspectiva até 2024, dos estudos feitos por próprio Prologis, a penetração de mercado dos e-commerce, né? Por que os e-commerce? Porque quando a gente olha para o mercado de logística, claro que tem toda uma parte física também, por exemplo, quando você vai numa Walmart, a Walmart ela precisa fazer toda uma cadeia logística para recebimento daqueles produtos e tudo mais. Só que o e-commerce ele tem cada vez mais uma representatividade maior dentro do comércio, não só mundial, tá? Mas como principalmente algumas economias que estão em desenvolvimento como a nossa. O mercado de e-commerce nos Estados Unidos, por exemplo, ele é muito bem consolidado, né? Se a gente pegar a Amazon, ela tem praticamente 50% do mercado de e-commerce que ela domina só nos Estados Unidos. Tá? E quando a gente vê isso pro Brasil, a gente olha para cá e a gente fala, ó, o Brasil tem e-commerce? Tem, mas ainda tem muito mercado para ser penetrado, tá? E aqui ele faz um estudo mais voltado para os Estados Unidos, mas a gente consegue fazer alguns paralelos, tá? A gente agora vai olhar os números, tá? Vamos aqui no nosso relatório do Simpla Club. E aqui dentro do relatório, a gente vai começar. Tem uma imagem que eu quero mostrar para vocês que exemplifica um pouquinho de como é a operação do Prologis, né? A gente vê aqui, basicamente nesse primeiro quadradinho aqui, ó, nesse gate de distribuição, de onde vem o recebimento dos navios, né, e da parte terrestre também através dos caminhões, tá? E aí desse gateway de distribuição a gente tem uma conexão com um outro centro logístico que chega na parte das cidades, né? Aí tem aqui a distribuição das cidades e o last touch que chega nos centros retail, né, que é a parte de varejo, que vai chegar aqui para os consumidores, tá? Para o cliente de forma geral. Então a gente tem toda uma infraestrutura logística que casa uma com a outra, tá? Então a solução que o Prologis oferece, ela é completa, tá? É por isso que ele tem um crescimento tão forte, hoje é um dos maiores rates do mundo, tá? E recentemente ele adquiriu o Duke Realty, né? Uma aquisição aí de 23 bilhões de dólares, foram mais de 490 propriedades industriais adquiridas, aumentando ali o portfólio do Prologis, criando uma sinergia entre os dois, fazendo com que dentro dessa sinergia os rates eles combinassem também a parte de gestão dentro do rate, né, a parte corporativa, enfim, tem diminuição de custo e faz com que destrave o valor e o rate ele fique mais forte, né, e fique maior, né? Vamos na parte de resultados, né, para a gente ver a evolução dos resultados, os números. Agora, a gente já entendeu como ele funciona. Bom, a gente tem um crescimento de receitas de aluguéis bem forte, que é 1,7 bilhão de dólares em 2013 para quase 6 bi em 2022. A gente tem um crescimento de FFO também bem forte, tá? Chegando a quase 5 bi em 2022. E a gente tem um crescimento também de lucro líquido, apesar de a gente não usar muito o lucro nas operações dos rates. A gente costuma usar aqui o FFO. O que é o FFO? Ele é como se fosse a capacidade de geração de caixa do rate ali. Lembrando que nos rates a depreciação e amortização é muito forte, chega às vezes a 30% da receita, tá? E essa depreciação, ela sendo forte, ela impacta muito o lucro, só que não necessariamente vai impactar o caixa dessa empresa. Por que eu estou falando isso? Porque se você olhar só para o lucro líquido, às vezes ele vai ter um número muito baixo em relação ao quanto de fato aquele rate ele gera de caixa, tá? E para a gente conseguir entender melhor essa capacidade de geração ali da operação do rate, existe um indicador não padronizado que é o FFO, que ele faz ali um ajuste em relação à depreciação e amortização, e ele também faz um ajuste em relação às vendas de propriedades que muitas vezes são não recorrentes, né? E de repente o rate ele vende uma propriedade, aí vai entrar ali como uma receita, só que aquilo ali não é recorrente, então você não pode fazer uma análise dentro daquilo. Então o FFO ele consegue mostrar isso pra gente de maneira muito mais clara.
Só que mesmo assim o lucro líquido do Prologis, ele tem uma eficiência muito grande aqui, muito forte em relação a isso. Né? E a gente vê uma margem FFO de 80%, isso é absurdo assim quando a gente compara até com outros rates. Em termos de EBITDA, né? A gente tem um crescimento muito forte aqui da capacidade operacional do rate e a gente tem uma queda, né, dos juros da dívida sobre o EBITDA. Nos rates a gente costuma comparar isso, né? Como os rates são muito alavancados, eles tomam muita dívida, eles emitem também muita dívida, é natural que a gente compare os juros da dívida e o quanto que ela impacta no EBITDA. Né? No caso do Prologis, ele tem aqui uma queda muito acentuada, dá para ver aqui na tela, né, no gráfico, desses juros da dívida sobre o EBITDA, ou seja, o rate está cada vez mais conseguindo se financiar a um juros muito barato. Lembrando que o credor ele não se importa tanto com o lucro líquido, porque não sai do lucro líquido o pagamento de juros, sai do EBITDA, né, da capacidade operacional do rate. Tá? E quando essa relação está muito baixa, chegando a 7%, os juros ele praticamente não faz cosquinha aqui por EBITDA, a grosso modo falando, tá? No caso do Prologis. Bom, aqui nesse gráfico aqui a gente consegue ver uma evolução da dívida. É claro que o rate ele tem cada vez se alavancado mais, ele está crescendo muito forte, ele consegue tomar a dívida a um custo muito barato e dessa forma ele consegue expandir mais forte suas operações, né? A gente consegue ver uma dívida líquida sobre EBITDA chegando a 5,5 vezes. Nossa, Thiago, mas isso não é muito alto. Para os rates não, né? A gente sabe que até 6 vezes ali é uma relação bem saudável. Tá? Bom, e por fim, a gente chegou aqui na parte de distribuição de dividendos. Lembrando que quando a gente investe num rate, a gente olha para a capacidade de crescimento de FFO do rate. Também é importante a gente ver esse FFO dividido por ações, né? Muitos rates acabam emitindo muitas ações para operar e tudo mais, então é legal a gente entender se o acionista ele não está sendo muito diluído. E também o rate, a gente olha para a capacidade de crescimento de dividendos desse rate, né? O Prologis, a gente pode ver aqui um payout FFO de mais ou menos 50%, ou seja, metade do FFO dele ele distribui, ele é obrigado a distribuir 90% do lucro, lembrando, né, para ser caracterizado como rate. Mas ele está distribuindo atualmente praticamente 50% do FFO, ou seja, ele consegue distribuir dividendos, crescer e reinvestir também nas suas operações. Em 2022 foram distribuídos 2,5 bilhões de dólares aqui em dividendos, é um dividendo bem interessante. Bom, pessoal, é mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje sobre o Prologis, o maior rate do mundo. Eu fui direto ao ponto, trouxe como ele funciona e trouxe os principais números, usei como referência aqui o relatório que a gente criou aqui no Simpla Club. Lembrando que lá dentro do Simpla Club a gente faz análises todas as semanas dos principais ativos, a gente tem um ranking de oportunidade que a gente traz as melhores ações da semana para investir, tá bom? Se você quiser ser assinante do Simpla Club, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu sou analista-chefe de ativos imobiliários lá do Simpla Club, sou analista CNPI, né? Lá dentro a gente tem as análises com muito mais profundidade, relatórios de mais de 30 páginas, a gente tem um ranking, a gente tem ativos no Brasil, né, os fundos imobiliários e ações e tudo mais, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações. Se você gostou dessa nossa análise, deixa o like no vídeo e acesse aqui a nossa playlist com outras análises de outros REITs que a gente traz aqui no canal, nossa série de REITs. Eu sinto que a internet brasileira precisa de mais análise de REITs, é por isso que a gente criou essa série, para você receber dividendos em dólar, tá bom? Tamo junto, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo.